Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos os irmãos encarnados e desencarnados que participam desse Evangelho no Lar. É uma alegria a gente sempre estar junto aqui, é maravilhoso sentir essa assistência, esse carinho da espiritualidade amiga com a gente, né? Então, nesse momento, vamos acalmando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos em profunda gratidão. Gratidão a esses irmãos espirituais de luz que já preparam o ambiente desse Evangelho desde os primeiros momentos do dia, que com tanto carinho envolvem a nossa casa, envolvem a nossa família, nos protegem, tornando aqui um ambiente seguro, fisicamente e espiritualmente seguro. Obrigada, meus irmãos, pela presença carinhosa diariamente de vocês aqui conosco. Humildemente pedimos a presença de Jesus na nossa casa. Ah, Jesus, vem trazer o seu amor, vem trazer para nós a sua paz, a sua harmonia, curando os nossos relacionamentos familiares, curando os nossos relacionamentos com a gente mesmo, que a gente possa ter a sua doçura em lidar conosco e com os outros. E diante de você, Pai, te agradecemos pela oportunidade dessa nossa existência, te agradecemos por permitir esse auxílio na nossa vida, esse auxílio tão particular que o Senhor dá na nossa vida, através desses irmãos queridos que nos assistem. Muito obrigada, Senhor. Que a gente possa estar ao seu lado, assim como o Senhor está ao nosso lado todos os dias. Obrigada por essa experiência. Nos abrimos nesse momento às inspirações, às sugestões da espiritualidade que vem nos auxiliar no nosso Evangelho no Lar. E o que te pedimos, Senhor, é sabedoria, discernimento, para que a gente possa entender suas palavras, para que a gente possa traduzi-las na nossa vida e coragem para colocá-las em prática. Pedimos também que a luz desse Evangelho se estenda a todos os nossos entes queridos, a seus lares, envolvendo, enchendo de paz e tranquilidade nesse momento tão turbulento do planeta, de renovação. Envolva também, Senhor, os nossos familiares que moram conosco, mas que não participam do Evangelho, que sejam amorosamente envolvidos pelas tuas palavras, pelos teus cuidados. E assim, completamente entregues, calmos e tranquilos, nós pedimos licença para iniciar o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós começamos a falar um pouquinho sobre Sócrates e Platão, que foram precursores da doutrina cristã e do espiritismo, né? E no último Evangelho a gente fez uma reflexão tão bonita da importância da gente viver conectado ao Pai, que é a nossa nutrição, né? Então, continuando, nós terminamos no último Evangelho assim. Assim aconteceu com a doutrina cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. Foi onde nós terminamos o último Evangelho. Então, continuando, Sócrates, assim como Cristo, não escreveu nada, ou pelo menos não deixou nada escrito, e também, como Cristo, padeceu a morte dos criminosos, vitimado pelo fanatismo, por ter atacado as crenças tradicionais e colocado a verdadeira virtude acima da hipocrisia e da ilusão dos formalismos, ou seja, por ter combatido os preconceitos religiosos. Assim como Jesus,
foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com seus ensinamentos. Também Sócrates foi acusado pelos fariseus de seu tempo, já que eles sempre existiram, de corromper a juventude, proclamando a crença num Deus único, a imortalidade da alma e a vida futura. Da mesma maneira que a doutrina de Jesus, apenas pelos escritos de seus discípulos, conhecemos a de Sócrates pelos escritos de seu discípulo, Platão. Acreditamos ser útil resumir aqui os seus pontos mais importantes, para mostrar sua concordância com os princípios do cristianismo. Então a gente vê que as grandes verdades, né, elas sempre vêm acompanhadas de uma revolta moral, né? Vamos dizer assim. O próprio Jesus disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra. Como assim? Não veio trazer a paz, veio trazer a guerra? Sim. Porque quando as grandes verdades chegam, elas enfrentam os poderosos que querem continuar no poder. Então, muitas desavenças acontecem. Porque se você tem um povo que pensa, como que você pode dominar um povo que pensa? Quantas vezes a gente, no nosso dia a dia, para variar, a gente não está muito longe disso, né, gente? Para variar, a gente não mudou muito. Não mudamos. É incrível como às vezes a gente fala: nossa, 2000 anos, quanto tempo, né? Pois é, quanto tempo e ainda não mudamos. Os fariseus mudaram de nome, né? Os publicanos mudaram de nome, os essênios também mudaram de nome, mas continuamos muitos nos mesmos papéis, muitos. Porque quantos de nós também, diante de uma nova informação, de uma doutrina diferente, ou eu não quero nem saber, ou eu me sinto violentado por ela. E isso gera agressões, isso gera desavenças, isso gera quebra, ruptura em relacionamentos, ruptura de crenças. Quando você traz ruptura de crenças, você traz ruptura de relacionamentos, né? Uma pessoa que às vezes muda uma doutrina religiosa, muda de opinião, que na verdade não é muda de opinião, ela simplesmente iluminou um quarto a mais na sua casa mental, né? E olha quanto que a gente ainda não tem para iluminar. E a gente se abrir para essas verdades é muito importante. Quando a gente inicia o nosso evangelho, que a gente pede sabedoria para entender as palavras, porque às vezes a gente escuta palavras que você fala: gente, eu não concordo com isso que Jesus falou. Sinto muito, mas não concordo. Né? Porque aquilo às vezes para nós é uma violência. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Gente, imagina para uma mãe escutar isso, né? Quando chegou lá no meio da multidão, que chegou Maria, que chegou seus irmãos e falaram: Jesus, sua turma tá aí, sua mãe tá aí. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Né? E Jesus ali já deu o gancho, porque Jesus pegava o gancho de tudo, né? Já pegou o gancho e falou: somos todos irmãos, todos somos irmãos. Ah, vocês estão falando de irmão da carne? Ah, tá. Entende? Agora imagina, se a gente não está aberto para esses embates, vamos dizer assim, de crença, a gente fica estagnado. E Deus quer nos provocar no sentido de fazer acontecer. Você pode perceber, quando Deus percebe que você já está maduro para dar mais um passo, igual o bebê, o bebê começa a andar, a gente dá as duas mãos, né? A gente percebe que o bebê já está equilibrado. Opa, vou tirar uma mão. Já tiro uma mão. E o bebê lá.
Daqui a pouco você tira a outra mão, mas você fica ali, porque daí o bebê enxerga a tua mão e vê que ele pode segurar. Deus é assim com a gente. Quando ele percebe que já estamos maduros para dar mais um passo, ele começa a nos provocar. Como? Bota todo mundo que pensa daquele jeito perto da gente. É impressionante. De repente você começa a ouvir de um assunto e você fala, não acredito, estão falando disso de novo. E tem pessoas que atravessam uma encarnação inteira sendo provocadas e continuam fechadas. Continuam sendo fariseus com outros nomes. Continuam sendo publicanos com outros nomes. E Deus está te provocando. Sai daí. Você já pode andar. Vai. Voa. Né? Vamos continuar mais um pouquinho? Aqueles que julgarem esta comparação uma profanação e que afirmam não poder haver semelhança entre a doutrina de um pagão, que Sócrates era considerado um pagão, e não haver semelhança entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, visto que tinha por objetivo combater o paganismo, e que a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada do que a de Sócrates, nada tem a perder com a comparação que a grandeza da missão divina do Cristo não será diminuída. E, além de tudo, é a própria história que não pode ser sufocada. O homem chegou a um tempo em que a luz surge por si mesma, debaixo do alqueire. Ele está maduro para encará-la de frente. Pior para aqueles que temem abrir os olhos. Chegou o tempo de encarar amplamente as coisas do alto e não mais sob o ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses das seitas e das raças. E, no nosso tempo, das nossas religiões. Estas citações provarão, além disso, que como Sócrates e Platão pressentiram as ideias cristãs, encontram-se igualmente na sua doutrina os princípios fundamentais do Espiritismo, que é uma doutrina cristã, né? Então, olha só que coisa interessante. Também foram julgados, também foram condenados. E é engraçado que as pessoas falam, ai, credo, mas se comparar. Gente, nós vivemos num mundo, para o nosso entendimento, hoje, nós ainda precisamos de referências, né? Precisamos de referências. Se eu não comparo, muitas vezes eu comprometo meu entendimento. Quantos de nós não precisamos de metáforas para entender a realidade do nosso mundo? O próprio Jesus usava sempre, quando ele queria lançar alguma ideia sem agredir, eram as parábolas, né? Por quê? Porque as parábolas, com linguagem cotidiana, linguagem que as pessoas conheciam, a nossa mente faz esse paralelo com a nossa vida. É o que a gente faz quando usa uma metáfora. E muitas vezes fala, ai, como assim comparar Jesus com Platão? Não está comparando Jesus com Platão. Está comparando as ideias que, na verdade, Sócrates, as ideias que Sócrates começou a lançar semente. Começou a lançar semente. Então a gente ainda é muito pequeno no nosso entendimento quando alguém vem com uma ideia que nos agride. Que agride as nossas crenças, porque as nossas crenças, elas nos dão segurança. E a gente quer viver na segurança, né? Eu quero viver na segurança de saber que porque eu aceitei Jesus no meu coração, eu já estou salvo e eu não preciso me preocupar e está tudo certo. Na segurança de que eu não preciso sofrer nenhum tipo de consequência. Então, quando vem uma ideia que a gente vai ter que sofrer a consequência daquilo que a gente fez,
Dá um medo, dá uma insegurança, então eu não quero nem saber disso aí que você está falando. Ao invés de entender. Isso é só um pedaço. Vamos entender. Vamos entender que Deus não castiga. Vamos entender que não é isso. Eu me imponho, a minha consciência, eu me imponho sofrer a consequência daquilo. Que é o que uma pessoa correta faz. Uma pessoa correta não faz isso? Aconteceu alguma coisa, eu errei. Não, eu estou no supermercado. Derrubei o pacote do biscoito, o negócio quebrou no chão. A consciência da pessoa correta não a faz ela mesma levar o pacote? Não precisa o gerente te cobrar, não precisa o gerente te castigar. Não precisa ir nenhum segurança falar, não, senhora. Você quebrou o biscoito, você quebrou tudo o biscoito, agora você vai levar. A pessoa de bem, a pessoa correta, a própria consciência dela pensa, não é justo eu pegar uma inteira e deixar essa esfarelada para outra pessoa que não tem nada a ver com a história. Eu vou levar. Agora, isso é com o biscoito. E isso é com tudo que eu acabei prejudicando o outro. Então, muitas vezes a gente tem... então, as nossas crenças, elas não nos mantêm num lugar seguro. Isso eu dei um exemplo de crença, né, gente? Da questão de sofrer as consequências, né? Mas nós não sofremos as consequências. Nós nos impomos as consequências. Então, quando eu desencarno, que eu tenho acesso a todas essas lembranças esquecidas de outras encarnações, porque lembra que eu falei? A vida é uma só. A partir do momento que nós fomos criados, somos eternos. Somos espíritos eternos. Somos para sempre, a partir do momento que a gente foi criado. Então, na minha existência, eu tenho períodos encarnados para o meu aprendizado e tenho períodos desencarnados para o meu estudo na teoria, né? O meu estudo na teoria, que não é só na teoria, porque diz que a gente trabalha pra caramba, óbvio, ninguém vai desencarnar para ser um à toa no plano espiritual, né? Olha quantos trabalhadores a gente tem no nosso Evangelho no Lar, quantos trabalhadores espirituais a gente tem no Evangelho no Lar. Então, Deus bota a turma para trabalhar, Deus vai botar a gente para trabalhar. Mas as nossas vivências, as nossas experiências emocionais, a gente aprende encarnado. Então, isso é muito inseguro para mim, Renata. Então, não existe céu e inferno, né? Existe céu e inferno? Um lugar lá no espaço, igual eu vou ali no supermercado, eu vou ali no céu, eu vou ali no inferno. São muitas crenças, gente, é muita coisa que a gente ainda não tem acesso, que a gente ainda não tem. Às vezes Deus ainda não soltou esse dedinho da nossa mão, porque Ele sabe se a gente está preparado. Agora, se tem alguma coisa te provocando, percebe no seu dia a dia. O que está te provocando? Que toda hora aparece na sua frente. Às vezes de formas diferentes. Mas a mesma coisa? Deus está falando com você. Você não está sabendo ouvir. Vamos prestar atenção. Deus está querendo tirar a mão e você está lá segurando. E quando a criança tenta tirar, quando a gente tenta tirar a mão e a criança continua segurando, ela não desequilibra? Ela desequilibra. Aí vem o medo, a aflição, a depressão, a ansiedade. É o desequilíbrio. Solta. Você está com medo? Deixa Deus tirar o dedinho dali para você. E você se mantém.
equilibrado e entusiasmado, não é assim que a gente fica? Eu tô com medo, mas eu tô entusiasmado. Eu tô com medo, mas eu tô entusiasmado. É assim que funciona com a gente. Mas quando o medo paralisa a gente e faz com que a gente, igual o neném, fique segurando ali no dedo, a gente desequilibra e na hora que a gente desequilibra tem medo de cair de cara. E dá angústia, depressão, pânico, quantas síndromes existem. Solta. E você vai ver que você vai... Eu tô com medo, mas eu tô legal. Eu tô com medo, mas eu tô legal. Confia em Deus, Ele não vai deixar você cair de cara. Pelo contrário, Ele tá ali. E não só que Ele vai te dar a mão se precisar, como Ele vai te pegar no colo. Quantas e quantas vezes Deus não nos pegou no colo. Confia. Se você nesse momento está sendo provocado por alguma coisa que está constantemente aparecendo na tua frente, perceba, porque às vezes está vindo em formas diferentes o mesmo assunto. Se entrega e confia. Porque você está cercado de precursores, foram colocados na tua vida precursores dessa nova ideia, que Deus já viu que você está preparado para avançar, para evoluir, para crescer. E é isso que Ele quer. Ele quer a gente perto dele. Diga, gente, Ele não vai desistir de você, tá? Só para você saber, Deus não vai desistir de você. Então, aceita isso. Aceita e se entrega, porque Ele vai continuar insistindo. E é assim que a gente vai evoluindo. Olha que coisa maravilhosa, olha como Deus é doce e maravilhoso e misericordioso na nossa vida. Vamos então nesse momento fechar os nossos olhos. Ai, Senhor, como é difícil, com tantos assuntos, tantas vezes na nossa vida, a gente se entregar, a gente simplesmente soltar e permitir que seja feita a tua vontade. Ainda brigamos tanto, querendo impor a nossa vontade, forçando os caminhos da nossa vontade. Que a gente saiba, Senhor, aceitar no nosso coração que os teus caminhos são melhores do que os nossos. E que o Senhor sempre faz da melhor maneira, não da pior, não da mais ou menos, da melhor. Porque o Senhor tem a visão da cena completa. Do antes, do agora, aquelas coisas que mantemos só na nossa mais profunda intimidade, e o Senhor sabe, e do futuro. Obrigada pela sua assistência em nossa vida, através desses irmãos de luz que todos os dias, como agora, estão na nossa casa, na nossa vida. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada por você estar aqui na nossa casa, curando nossas feridas mais profundas, tomando em tuas mãos as nossas intenções, os nossos desejos, os nossos medos, e nos ajude, Jesus. Assim como você fez e faz, a se entregar. Obrigada. Que esse sentimento de amor, de entusiasmo, é isso que vibramos. Vibramos para todo o planeta Terra que nesse momento sofre com tanto medo, sofre com a preocupação, sofre com a incerteza. Quantas e quantas pessoas nesse momento sentem-se desesperadas, desesperançadas pela falta de conexão com você, meu Deus, e pela falta da confiança.
que a gente possa sentir esse entusiasmo, e é isso que nós vibramos. Que essa incerteza das coisas que acontecem sejam para nós o motivo da nossa fortaleza em Ti, Senhor. A hora que a gente vai mais se agarrar em Você e confiar, Pai, eu não sei o que vai acontecer de tudo isso, mas eu confio. Eu confio que o Senhor nos conduz pelo melhor caminho. E é essa certeza e é essa confiança que a gente vibra por todo o planeta Terra. E que do nosso Evangelho saia esse amor e essa energia e que abrace cada irmão, encarnado e desencarnado, do planeta Terra, e espalhados por todo o universo infinito, Senhor, onde houver um filho Teu, que possa sentir nesse momento o entusiasmo de saber que a gente tem um Pai que nos sustenta, um Pai que nos pega no colo sempre que preciso, mas que não vai nos alejar, nos pegando no colo, que vai permitir que a gente ande, que a gente voa e que sempre vai estar ao nosso lado, como sempre esteve. Agradecemos a espiritualidade amiga aqui presente, que fluidificou as águas, reequilibrando a nossa saúde material e a nossa saúde espiritual, que correu por cada cantinho da nossa casa, limpando a energia do nosso lar, limpando a energia de cada objeto, as intenções do nosso coração. Limpe também, Jesus, limpe também o nosso coração. Que a gente possa ter esse coração de criança, entusiasmado e que se arrisca porque sabe, tem certeza absoluta que o Pai vai pegar. E é isso que você sempre falou: deixai vir a mim os pequeninos. São esses pequeninos de alma entusiasmada e confiante, que se joga em tudo aquilo que o Pai coloca na nossa frente, porque sabe que Ele não vai deixar a gente cair. Que a gente possa ser pequenino de novo, Senhor. Abençoe cada familiar. Aproveitamos esse momento com o coração leve e com o coração alegre, Senhor, para perdoar a nós mesmos, perdoar os nossos erros pela nossa ignorância, porque a gente não sabia. Nos ensine, Senhor, aquilo que a gente ainda não sabe. E se eu sei que o meu processo de aprendizado é esse, como a alfabetização de uma criança, que não é na primeira lição que ela aprende a escrever, eu sei que não é na primeira lição que eu vou acertar. E por isso, com muito carinho, eu me perdoo dos erros que eu cometi. E eu aproveito para perdoar. Aproveito para perdoar aquele irmão que me magoou, aquele irmão que me traiu, aquele irmão que me machucou, que virou as costas, aquele irmão que muitas vezes ridicularizou ou expôs ou se aproveitou de mim. Que como eu, ele foi ignorante nas escolhas por não saber. E pela minha pequenez eu também me ofendi, eu também me magoei. Que a gente saiba tirar as lições de cada experiência, que é para isso que elas acontecem. E por isso, Senhor, enchemos o nosso coração de perdão. Pedimos perdão pelos erros que cometemos com os outros. E que a gente possa ser leve, feliz e andar ao teu lado, Senhor, que é o que queremos. E assim, agradecidos que estamos,
nós pedimos licença para encerrar o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, meus irmãos, por esse Evangelho maravilhoso de hoje, que a gente possa dedicar o nosso dia ao Senhor. Coloque o seu dia nas mãos do Senhor e confia. Confia. Nos encontramos amanhã no nosso Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus.